Graça e paz do Senhor Jesus, que bom que você está aqui comigo para mais um vídeo nesse canal Bíblia versus Bíblia, ok? Hoje iremos entrar no capítulo 4 do Evangelho de João, no nosso estudo que a gente tem feito aqui, né? Esse estudo graça, esse estudo maravilhoso. E eu tenho alguns dias que eu não gravo, né? Alguns meses. Aconteceu alguma circunstância e por isso não pude gravar. Mas pela graça de Deus eu quero chegar até o capítulo de número 21 do livro de João. A gente tem estudado, Deus tem falado fortemente ao meu coração através desse estudo. E eu creio que Deus vai falar fortemente ao seu coração também, porque a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, né? Penetra a divisão da alma e do espírito, da junta e da medula. Então você vê que a palavra de Deus é algo que vem com um poder sobre a nossa vida sobrenatural. E aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 4, eu quero estar aprofundando com você em partes. Eu não tenho como falar todo o capítulo num vídeo só, ok? Essa tarde eu estava estudando e Deus vai falar, né, conosco através desse estudo, também para que a gente possa ter os nossos olhos abertos, né? A experiência dos olhos abertos, ele vem com a palavra, ele vem com o estudo da palavra. O discernimento também vem com o estudo da palavra. Então precisamos muito na palavra, né? Ontem eu estava orando e esse capítulo nós vamos chegar, né, não nessa aula de hoje, mas na próxima talvez, sobre a adoração, né? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E aqui no capítulo 4 de João, nós vemos esse versículo, né? No 23. Mas a hora vem e agora. Essa hora, né? Em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Talvez seja o versículo mais importante desse capítulo, né? A adoração em espírito e em verdade. Mas hoje nós vamos ficar aqui somente entre o capítulo de número 1 ao 9, né? Os versículos de número 1 ao 9, eu quero falar com você desse encontro que quebrou as barreiras, né? Então nós vamos ler o texto e primeiro vamos orar, né? Eu gostaria de orar com você. Abençoar a tua vida, a tua mente, a tua alma, e que teu espírito possa receber aquilo que Deus quer falar com você. Pai, aqui estamos na tua presença, diante do trono da tua graça. Senhor, abençoa a vida do meu ouvinte que está ouvindo, quem está assistindo, quem aqui dedicou um tempo a aprender a tua palavra. Alcança agora esta pessoa, Jesus. Alcança onde estiver, abençoa. Pai, manifesta a tua unção, dai sabedoria, dai discernimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, traz revelação ao nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então aqui eu já preparei o meu esboço. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Preparei o meu esboço, porque a gente vai estar lendo agora o versículo 1 ao 9. E quando o Senhor, né, vamos ao 1, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia que fechou.
judeu, pede-me de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Veja que o versículo vai nos dizer, no 1 ao 3, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Olha só, então Jesus aqui, ele, no versículo diz que ele precisava passar por Samaria. E você sabe que Samaria era uma cidade longe da Galileia. Lembre-se que Jesus estava na Galileia e Jesus passou por Samaria, né? Tanto Galileia como Judeia, então aqui Galileia, presta atenção, Galileia e Judeia e Samaria. Então Jesus teria que fazer essa curva. Então Jesus não precisaria fazer essa curva. Ele poderia ir direto para Galileia, como nós vamos ver no final desse capítulo, mas ele fez essa curva. Silvio, por que ele faz essa curva? Então você vai entender que Jesus ele não foge de medo, né? Porque, como eu disse, eles começaram a perseguir Jesus. Quem começou a perseguir Jesus? Você vai entender que os fariseus começaram a perseguir Jesus. Não é que Jesus fugiu, não é que Jesus tenha fugido, não. Ele precisava passar por Samaria. Mas falando disso, né, falando um pouco desses perseguidores, falando um pouco desse pessoal, desses fariseus, quem eram esses fariseus? Então a definição básica de fariseu vem de separados, do hebraico perassurim, né, fariseus. Então esses fariseus eles se consideravam uma elite religiosa, uma elite que ela era separado tanto por conhecimento como por família, né? Nós vamos ver isso aqui. Por quê? Porque eles queriam se separar daqueles que eram impuros, né? Esses eram os fariseus, né? Aí uma pergunta para você, uma pergunta com resposta, né? Quem eram esses fariseus, né? Quem eram os fariseus? Então os fariseus eram essa elite religiosa do tempo de Jesus, que no livro de João, como eu já falei em outros vídeos atrás, aí, é combatido com uma forte oposição ao ministério de Jesus. Amém? Então Jesus combate, o livro de João combate forte essa religiosidade. Eu até então não havia explicado quem eram os fariseus. A sua origem é por volta de 150 a.C., né? Eles surgiram da revolta dos Macabeus contra os gregos. Então você vê que era uma religião que já surgiu de uma revolta. Eles tinham uma reação de muito fanatismo, pois eles queriam preservar o judaísmo puro. Então eles eram fanáticos, eles eram pessoas extremamente agressivas, né? Esses eram os fariseus. Eles tinham essa separação entre rico e pobre, né? Eles tinham essa elite, eles faziam parte dessa elite de separar o rico do pobre, o judeu do gentio. Então eles não se misturavam, eles eram uma classe que não gostava de se misturar. Eles se diziam ser puro, os fariseus, enquanto outras pessoas eles diziam que eram impuros. Eles tinham altas graduações de santidade. Então assim eles se colocavam como os mais puros, mais santos, né, os mais graduados ali no seu tempo. Esse era os fariseus. Então eles amavam a lei, né, a lei que significa 613 mandamentos, mas você 611 mais 2 ordenanças, mas você conhece apenas os mandamentos resumidos, né? Você pensa que são 10 mandamentos, mas não. Os 10 mandamentos são resumos, já falei isso, eles são resumos de ordenanças, de cerimônias, cerimônias, ordenanças e princípios, né? Então, 613 mandamentos, resumidos em 10, ok?
Eles são estudiosos da Torá, a Torá que são os 5 primeiros livros de Moisés. Eu gosto sempre de estar trazendo no vídeo essas informações, né? Porque eu acho que isso aqui é importante no nosso estudo, no nosso aprofundamento de João. Porque se fala muito do fariseu, mas as pessoas não conseguem dizer o que é o fariseu, né? Então eu estou dizendo de uma forma muito pedagógica aqui, de uma forma muito simples também, nada profundo, para que você tenha pelo menos uma base de saber o que era o fariseu. Então eles eram os estudiosos. Eu preparo aqui o meu esboço, porque senão eu já vou fugindo da linha, né? Então, não, como é um estudo, não é uma pregação, eu preciso fazer essa linha de raciocínio com você, entendeu? Então eles são os 5 primeiros livros de Moisés, se constitui a Torá. Só que esses fariseus, além desses 613 mandamentos, ordenanças e cerimônias, princípios, eles vieram e criaram mais 1521 códigos, digamos, cercas, para não pecar. Então, assim, eles eram extremamente legalistas. Então, o legalismo vem da palavra lei. Lei, legalismo, aquilo que tem uma lei, aquilo que tem uma cerca, entendeu? Não estou dizendo limite, limite é uma coisa, agora cerca é outra coisa, né? De igual que sufoca. Então eles criaram mais 1521 cercas, digamos, para não pecar. Para você ter uma ideia, no sábado eles criaram 39 categorias de trabalho proibido, porque tinha a lei do sábado, né? No sábado não trabalharás, né? Então o sábado é o dia do descanso na lei. Só que não bastava isso, eles foram lá e criaram mais 39 categorias de trabalho proibido ali no sábado. Então, eles acreditavam em ressurreição, coisas que os saduceus, que é outro grupo de pessoas diferentes, não acreditavam, né? Eles esperavam o Messias prático, esse Messias que iria libertar o povo de Roma, entendeu? Coisa que não acontece. Até a série, o The Chosen, eles relatam, né, que Judas traiu Jesus por entender que Jesus não seria o homem que levantaria uma espada contra o Império Romano e destituiria o Império Romano do seu poder, da sua função imperialista. Então você vê que Judas traiu Jesus, retratado que traiu Jesus por causa disso, né? Porque Judas entendeu que Jesus não tiraria ali fora o Império Romano, não viria contra o Império Romano e destruiria o Império Romano. Então, assim, esses fariseus, eles acreditavam que o Messias prometidos viria libertar eles de Roma, né? Eles eram líderes populares, mas eles não eram sacerdotes. Lembre-se, sacerdotes era Anás e Caifás. Esse era o sumo sacerdotes ali da época em que Jesus ele veio estar veio estar no seu processo aqui na Terra para que a gente pudesse ser salvo, ok? Então esse era ali o processo da crucificação, ocorreu sobre a autoridade de Anás e Caifás. Veja, eles eram da sinagoga, né? Eles eram o povo base da sinagoga. Eles eram também eles compunham a opinião pública, tipo, eles eram uma espécie que governava, mas não governava, mas governava. A opinião pública deles era muito forte, entendeu? Então, assim, 6.000 fariseus controlavam ali a opinião pública, ok? Eles eram também, deixa eu ver aqui no meu esboço, eles tinham uma obsessão por pureza. Então eles tinham rituais, os mikvah, né, que eram lugares de rituais de lavagem. Por isso que eles perseguem muito João, quando João batiza fora do templo. João batiza ali no Jordão, nas águas do Jordão. Então houve uma perseguição muito forte
porque era só permitida a purificação no templo, pelos mekvás, era o nome, né, ali daqueles lugares que se usava para fazer o ritual de lavagem, de purificação. E eles eram que eles eram muito obcecados, os fariseus, eles eram muito obcecados por isso. Eles tinham esse ritual de pureza, eles se lavavam nesse ritual mais de 20 vezes por dia. Não comiam com pecadores, né? Segundo eles, segundo a mentalidade deles, eles não comiam com esses caras que eram pecadores, segundo eles, porque não guardavam esses mandamentos, não guardavam essas leis que eles haviam ali promulgado para que o povo obedecesse. Então, se o povo não obedecesse, era considerado impuro, né? Também aqui nós vamos ver que eles eram preconceituosos segundo a etnia. Como isso, Silvio? Você pode ver pela mulher samaritana, que é o João 4, que nós estamos estudando. Então, os samaritanos não se davam com os judeus, ok? Eles se consideravam puros e os samaritanos impuros. Isso aconteceu lá por Esdras, quando Zorobabel impediu que esses antepassados desses samaritanos, depois você pesquisa com profundidade, mas eu estou dando uma pincelada para você. Esses samaritanos pudessem fazer parte ali da construção do templo naquela época. Então Zorobabel impediu isso e eles foram e fizeram o templo deles e adoraram do jeito deles. Mas isso eu vou falar mais para frente no vídeo. Isso é só para você ter um pouco de base para você entender o contexto também aqui de João 4 e saber o peso que tem esse capítulo e saber a diferença que ele faz na nossa vida hoje. A diferença que esse ensinamento de Jesus tem para nós hoje. Você vê que o simbolismo de água é muito usado em João 3 e aqui em João 4 também nós vamos ver que esse simbolismo, água, vai ser muito usado e a palavra espírito também, novamente, vai ser muito usado aqui, porque nós vamos ver que o principal versículo aqui é os adoradores adoram em espírito e verdade. E ali em João 3, o diálogo dele com Jesus é o quê? É necessário vos nascer de novo, né, da água e do espírito, ok? Então assim, vamos lá, continuar aqui, né, para mim não me perder o raciocínio. Eles eram master legalistas, eles eram legalistas no extremo. Você vê que ali em Mateus 23, eles davam o dízimo do cominho. Então não existe dizimista melhor que os fariseus. Não existia, né, dizimista melhor que os fariseus. Eles davam o dízimo ali da salsinha que a gente tem, da cebolinha, os temperos da casa eles davam, devolviam ali no templo o dízimo, porque eles tinham um legalismo muito forte. Eles oravam nas esquinas porque eles queriam parecer religiosos. Se você for ali em Israel hoje, você vai ver que os judeus eles oram na rua, eles estão vestidos, eles têm ali todo aquele equipamento que eles põem, kippah, e aquela, eu esqueci o nome, mas toda aquela vestimenta ali, eles colocam e ficam nas esquinas orando. Então eles eram, isso está lá em Mateus 6, 5, então eles eram extremamente master legalista também. Eles eram falactários gigantes, né? Isso está lá em Mateus 23, 5. Eles gostavam de conflitos, eles eram cheios de conflitos, de porque eles gostavam de vir confrontar as pessoas, eles gostavam de colocar as pessoas contra a parede e saírem como sábios, entendidos, doutores espirituais. Mas, na verdade, o João, no livro dele, mostra que eles eram apenas aparência, eles eram apenas religiosos. E como você sabe, já expliquei nos outros vídeos, a religião ela tem esse poder de mudar a aparência e não o interior. E João vem no seu livro aqui, no seu evangelho, nos mostrar que o Senhor se importa com o interior. Tanto que nós vamos ver o encontro de Jesus. É necessário Jesus passar por Samaria. Por que, Silvio, é necessário que Jesus passe por Samaria? Porque Jesus queria se encontrar com a mulher samaritana, né? Ele foi lá
justamente para isso, né? Jesus tinha todo esse poder de onisciência, de saber, oh glória a Deus, de saber aonde ele deveria estar e quando ele deveria estar. Por isso que quando a gente é cheio do Espírito, presta atenção, quando a gente é cheio do Espírito, o Espírito Santo vai nos dizer aonde devemos estar, com quem devemos estar e o que devemos fazer. Então Jesus, ele tinha um propósito muito claro na vida dele. Você tem que entender que Deus vai te levar a ter um propósito claro na tua vida quando você se enche do Espírito. Quando o Espírito domina a tua vida, você pode passar circunstância, você pode passar dificuldades, você pode passar tribulação, perseguição, angústia, tristeza, tantas coisas você vai passar. Mas creia, no final, Deus vai te dar a direção correta. Jesus, como o Espírito Santo ungiu Jesus com poder, com direção, é assim que o Senhor vai trabalhar na vida daqueles que buscam estar cheio do Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Então ele... Gente, já estamos em 20 minutos. Então ele criticou... eles tiveram esses conflitos com Jesus, os fariseus, ainda estamos falando deles. Você vê como que a gente tem que ter aqui o nosso esboço. Você vê que Jesus conflitou com eles. Eles eram muito conflitantes, eram pessoas que viam e gostavam desse conflito, ok? Então, por quê? Porque Jesus comia com pecadores, eles não comiam. Jesus curava no sábado, e lembre-se que eu falei que eles tinham 39 categorias de proibições acerca da lei do sábado, e Jesus foi lá, e uma das proibições era que não podia fazer oração no sábado, e ainda mais uma oração de cura, né? Que não podia ser curar no sábado. Ok? Então, sábado, tem a lei ali do sábado que você não podia nem arrastar o pé. Quer dizer, você não podia levantar o pé, você tinha que andar arrastando o pé. É uma dessas 39 leis, mas depois você pode pesquisar isso, marcar aí no papel e fazer a sua pesquisa pessoal também, ok? Então, assim, Jesus, ele criticou hipocrisias, lá em Mateus 23, nós vamos ver isso. Por quê? Porque ele disse, vocês por dentro são sepulcros caiados. Olha que passagem poderosa é essa de João 4, né? Nós começamos falando dessa perseguição que se levantou contra Jesus. Está aqui. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer quem ele era, e fazia e batizava mais discípulos do que João, sei bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, falei sobre isso, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Então você veja, né, eu explicando um pouco para você quem é esses fariseus, porque Jesus aqui no Evangelho de João ataca tanto essa classe de pessoas, porque eles eram religiosos, e Jesus chama eles de sepulcros caiados, né, que significa... você sabe o que significa, né? Outra coisa também que eles tinham contra Jesus, e foi uma das coisas que levou o Senhor Jesus a ser crucificado, foi que que Jesus dizia ser Deus. E Jesus é Deus, ok? Então isso para eles era uma blasfêmia, porque ninguém poderia dizer que era como Deus. Então foi uma das causas que levaram, acho que a causa mais importante aqui, o princípio mais importante, a causa mais importante que levou Jesus a ser crucificado pelos fariseus, pelos judeus, ali pelos sacerdotes do templo, foi ele dizer que ele era igual a Deus, ele era filho de Deus. Vamos lá. Então o texto, ele nos revela essa transição. Nós vamos ver Jesus sendo batizado, né? Nós vimos que João Batista batizou Jesus, né? E Jesus segue, então, o seu caminho. Então, nós vamos ver essa transição, né? Como eu disse nos vídeos passados, né? Você tem que voltar lá e assistir de novo. Mas houve essa transição, onde João Batista, ele preparou o caminho do Senhor. Então, ele deveria de
ter saído de cena. Ele não deveria mais ele deveria de seguir Jesus e se tornar um dos discípulos de Jesus. Eu expliquei isso atrás, né? E Jesus vem então para cumprir. Ele vem como cumprimento agora. Ele vem como continuação do ministério. Então o ministério de João é o ministério do arrependimento, o ministério da morte, das águas. E o de Jesus é do Espírito, de nascer de novo. Ok? Então aqui nós vamos ver o movimento do novo, porque então o velho, João Batista, o último profeta do Velho Testamento, nós vamos ver João Batista ali, o cumprimento, como eu já disse, e nós vamos ver agora Jesus inaugurando um novo e vivo caminho, Jesus como um cumprimento. Mas cumprimento do que, Silvio? Eu quero dizer para você o cumprimento da nova aliança. Ok? Nova aliança. Esse cumprimento que veio, ele veio como um movimento da nova aliança. Por quê? Porque é saindo do sistema da lei. Saindo do sistema religioso da lei. Ok? Então, por quê? Porque nós vamos ver lá em Hebreus 8, eu quero ler com você. Hebreus 8, abre aí a sua Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia em casa, você vai anotando no texto. Você vai anotando aí no texto. Hebreus 8, que vai falar do que para nós? Vai falar da nova aliança. E vai falar dessas cláusulas da nova aliança. Então nós vamos ver que existem 4 cláusulas da nova aliança. E nós vamos falar um pouco delas aqui nesse vídeo. Mas aqui em Hebreus 8, no versículo 10, vai dizer o quê? Não, vamos ler o outro. Vamos ler o 6, 8:6, vamos ler lá. Mas agora Jesus obteve, olha o que a Bíblia diz, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança. Olha isso aí. Instituída com base em superiores promessa. Por quê? Porque a antiga estava perdendo o efeito, a antiga estava perdendo agora o seu valor. Ok? A antiga aliança estava sendo cumprida por Cristo. Cristo cumpriu a lei e ele mesmo inaugurando uma nova aliança. Porque se aquela primeira aliança, qual? Ali no versículo 7. Se aquela primeira aliança, qual aliança? A de Moisés, a da lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada, meu Deus, lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo e os diz: eis aí vem, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na sua mente e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Espírito, olha só, vou explicar isso aqui melhor. Desde o menor até o maior deles, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido está e prestes a desaparecer, no versículo de número 10. Então aqui o apóstolo, né, eu creio que foi, não diz, né, que foi Paulo que escreveu. Eu creio, como muitos teólogos, muitas pessoas, pastores, irmãos, creio que foi Paulo que escreveu aqui o livro de Hebreus. Mas como autor de Hebreus, para ser então mais sensato, mais justo, né? Como o autor de Hebreus diz que houve uma aliança superior, houve então agora lugar para uma superior aliança, e que aquela é velha, antiquada, passou, entendeu? Por isso que diz Velho Testamento. Não quer dizer que não se prega no Velho Testamento, não. O Velho Testamento é uma sombra do Novo. O Novo é realidade, né? Como eu sou a realidade, mas ali está a minha sombra.
A sombra está apontando para mim, que sou a realidade. Então aqui nós vamos ver que Jesus, ele inaugurou a nova aliança. Ele vem. Então você precisa entender isso aqui com muita clareza. Por quê? Porque se você lê o Antigo Testamento da palavra de Deus, você tem que ler ele com a lente, preste atenção, com a lente aqui, ó. Com a lente da nova aliança. Isso aqui é a nova aliança. Então você tem que pegar e pôr a lente da nova aliança e ler, ok? E ler o Antigo Testamento. Aí você vai entender a chave, porque o Novo Testamento, Jesus é a chave do novo, do Velho Testamento. Ele é o novo. Então Jesus é o novo e vivo caminho. Presta atenção. Mais uma vez, Jesus é o novo e vivo caminho. E se você não entender a nova aliança, você não vai conseguir separar antigo de novo. Você não vai conseguir separar. E se você não conseguir separar, você vai fazer uma mistura. E você vai trazer para hoje, para essa realidade, para a realidade depois da cruz, depois de Cristo, coisas da velha aliança. Então por isso que muitos, agora você está entendendo, muitos dizem que fulano é um fariseu, que fulano é religioso, que se parece com um fariseu. Por quê? Porque ele quer guardar uma coisa que já passou, uma coisa que ficou velha, antiquada. Hoje, nós caminhamos debaixo da nova aliança. Você precisa entender que nova aliança não foi instituída por homens. A nova aliança foi instituída por Deus, pelo próprio Deus. Jesus disse: esse é o cálice, este é o meu sangue, este cálice é o cálice da nova aliança. Então foi algo que foi Jesus mesmo que declarou, foi Deus mesmo que determinou. Então quando você se relacionar com o Senhor, você deve se relacionar com o Senhor com base na nova aliança, não na velha aliança. Veja, porque a lei, ela é moral, sim, né? Devemos caminhar na moralidade, sim, devemos. Tem coisas que não fazem parte da nossa vida. Mas veja, a lei, ela tem um poder muito pior do que a moralidade. Ela tem um poder de condenação. A lei, ela tem um poder de condenar. A lei tem um poder de julgar. Por quê? Porque a lei é perfeita. A Bíblia diz ali que ela é perfeita, boa e agradável. Então, quem é perfeito? Quem é bom, quem é agradável, se não somente Jesus? Por isso que ele cumpriu a lei. Só que nós aqui, seres humanos, carnais, pessoas que estão debaixo do sol, que estão no mundo, nós não temos a condição, presta atenção, nós não temos essa condição de ser perfeitos. Então, em algum momento nós vamos mentir, em algum momento nós vamos errar, vamos tropeçar nesses mandamentos, nesses 613. Sabe, se você não consegue guardar, se você nunca tropeçou em nenhum dos 10, então você é considerado uma pessoa como Cristo. É difícil, eu peguei você, porque você ficar, pô, eu como Jesus, não existe ninguém, por isso mesmo não existe. Todo mundo tem pecado, todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo tem os seus altos e baixos. Agora, se você se relaciona com Deus baseado na lei, então você vai ver uma pessoa cheia de medo, você vai ver uma pessoa cheia de medo, acusada, medo de perder salvação, e outros tipos de medo, né? Outras raízes de medo que eu não quero falar aqui, mas você vai ver uma pessoa acusada, medrosa, condenada, porque você sempre vai estar dizendo que você não faz o suficiente, que você não é o suficiente, que você talvez deveria ser melhor. Você entendeu que você tem que nascer de novo, como eu expliquei no vídeo passado. Deus não está aqui melhorando ninguém, entendeu? A lei, ela tem esse tipo de poder, se você não cumpre ela corretamente. Mas o povo não conseguiu cumprir ela. Por isso, veio Jesus, morreu em nosso lugar e cumpriu a lei. Toda ela,
perfeitamente, porque Deus só aceita se você cumprir a lei perfeitamente. Então você tem dois tipos de pessoas que se relacionam com Deus: os legalistas e os que são da nova aliança, os que são filhos de Deus. Filhos de Deus. Então tem que haver essa separação de antes de Cristo e depois de Cristo. Tem que haver essa separação antes da cruz e depois da cruz. Entendeu? Porque você vai entender que na nova aliança, agora eu quero falar das 4 cláusulas da nova aliança. Eu falei um pouco da lei. Existe muito mais profundidade no estudo que você pode fazer. Você tem bons livros que você pode ler a respeito da antiga aliança, da velha aliança, e por que não conseguimos cumpri-la. E porque somos falhos e por elas nós seríamos condenados por ela. Acho que está suando aqui. Mas por ela, nós seríamos condenados. Você está entendendo? Por isso que nós precisamos do sangue. Porque é o sangue que nos perdoa, que nos redime. É o sangue que faz de nós nova criatura. É ele, é o sangue de Cristo que nos purifica de todo mal e que nos justifica. A palavra é justifica, como diz Romanos 5. Justificados, pois, por Cristo Jesus, temos paz com Deus. E aí é outro também, vamos ter outra linha de aprofundamento, mas é só para que você tenha uma base sólida. Outra coisa, Romanos 8.1. Aqueles que estão em Cristo, Romanos 8.1, aqueles que estão em Cristo não caem em condenação. Ok? Não caem em condenação. Estão livres de condenação. Deixa eu abrir aqui o Romanos 8.1, só para que eu leia o versículo de forma como ele é. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ok? Porque agora nós vamos andar com Deus em espírito e por uma nova aliança. Silvio, qual é esta aliança? É essa aqui, eu quero falar as 4 cláusulas dela. As 4 cláusulas, vamos lá? Então a primeira cláusula da nova aliança, a primeira promessa de Hebreus 8, 10 e 12 é que porei a minha lei dentro da sua mente. Veja, Hebreus 8:10, parte A. Então Deus, ele mesmo ia escrever a lei dele dentro de nós, internamente. Por quê? Porque não seria externo. A lei agora não é mais o resultado de uma obediência obrigatória, mas é uma obediência espontânea. Por exemplo, assim, não é pela força. Por exemplo, assim, você tem um filho. E o teu filho, ele não gosta de brócolis. Né, o brócolis é verde. Ah, pai, eu não gosto de brócolis. Mas por algo miraculoso, houve uma mudança dentro dele. E de repente, ele passa a gostar de brócolis de um dia para o outro. Ele diz, deve ser perguntado, mas você não gosta? Ele diz, eu não sei. Dentro de mim algo mudou. Agora eu gosto de brócolis. Então, o Filho de Deus, ele não anda na mentira, presta atenção. Ele não anda na mentira não porque ele guarda a lei que não dará falso testemunho, ele não anda na mentira porque ele é filho de Deus e filho de Deus não mente. Então está dentro dele esse sistema. Essa programação foi colocada dentro dele. Quando você programa um celular, o celular é programado para obedecer os seus comandos. Aquilo que você mesmo espera que ele faça é o que ele vai fazer. Tá entendendo? Quando você compra aí o iPhone 17 Pro Max, você vai ver as qualificações dele, o processador, as câmeras, a tela, e muito lá vai coisa. Memória. Então você espera que ele faça aquilo. É como se nós hoje, pelo Espírito de Deus, que está dentro de nós, que somos filhos regenerados, que nascemos de novo, estivéssemos com a vontade de Deus dentro de nós. Então não precisa nada forçado, nada externo. Você não vive pela força, não posso pecar, meu Deus, não posso pecar. Se eu pecar, né? Descabela, não. Você é espontâneo. Você não faz esforço para não mentir. Você não se esforça, não posso mentir. Não, você não mente mais.
Você é filho de Deus, você não rouba. Por exemplo, tá entendendo? Você não vai ser ladrão. Não porque você está se esforçando, não posso roubar, não posso pegar, não posso roubar. Não. Você é filho de Deus. A sua natureza mudou. É outra. E hoje você não rouba porque tem o mandamento não roubar. Não. Você não rouba porque você é filho de Deus e dentro de você não tem desejo de roubar. Então essa é uma promessa da nova aliança. Imporei a minha lei em sua mente. Em sua mente. Então isso é muito forte. Isso é muito forte. Segundo, e sobre o seu coração a escreverei. Veja, a lei era fria. Ela era em uma tábua de pedra. Mas veja, hoje nós temos um coração, e ali Ezequiel vai falar que Deus remove o coração de pedra e nos dá um coração de carne. E agora nós temos um coração, e esse coração que nós temos, ele é um coração de carne, então ele é um coração quente, ele é um coração vivo. Então sobre o seu coração eu a escreverei. Então primeiro na mente, agora no coração. Por quê? Porque fala de um desejo ardente de agradar a Deus. Todos aqueles que são filhos de Deus, eles têm esse desejo, eles têm no coração esse desejo de amar a vontade de Deus. Eles amam a vontade de Deus, eles amam o Senhor. Você sabe que não é todos que amam o Senhor, mas você ama o Senhor e você não sabe por que você ama o Senhor, mas você ama tanto ao Senhor. Por que isso, Silvio? Porque hoje o Senhor colocou dentro do teu coração a vontade dele. Você sabe qual é a vontade de Deus para sua vida. Quando você chegar perto de alguém que está confuso, com a sua mente confusa, com a sua vida confusa, basta simplesmente você impor as mãos, ou você mesmo, orar e dizer: Senhor, a tua vontade está no meu coração. Revela ela para mim. Muitos dizem que a vontade de Deus, ela é entendida, mas ela é difícil de ser feita, porque nós não queremos abandonar a nossa. Silvio, como é que eu faço a vontade de Deus? Abandone a sua. Só que abandonar a sua vontade não é algo fácil. Não é algo fácil. É algo que você tem que buscar em Deus. Buscar em Deus uma das promessas da nova aliança, que é um coração que ama, que é transformado, que é de carne à vontade divina. Ok? Não posso ficar muito tempo aqui, irmãos, porque nós temos mais coisa no nosso estudo. Mas um dia, pela graça de Deus, talvez eu realize o estudo da nova aliança e a gente possa fazer mais comentários a respeito do que é as 4 promessas da nova aliança. Ok? E todos me conhecerão, é a terceira promessa, desde o menor até o maior, de Hebreus 8:11. Então aqui nós estamos falando do sacerdócio universal. Nós estamos falando que todos hoje têm acesso direto a Deus. Ali na lei, ali naquele lugar de lei, não era assim. Nós sabemos que existia uma nação, cuja essa nação existia uma tribo, que era a nação de Israel, e nação de Israel existia uma tribo, cuja essa tribo era a tribo de Levi, e dentro dessa tribo existiam sacerdotes, e dentro desses sacerdotes existiam o sumo sacerdote, o único que uma vez ao ano conseguia então ter acesso direto a Deus ali dentro do tabernáculo, ali dentro do lugar santíssimo, santo dos santos, né? Levava o incensário. Então hoje não é assim. Hoje não funciona assim. Hoje todos, por meio de Jesus Cristo, podem conhecer o Senhor. Todos por meio de Jesus Cristo, das crianças aos idosos mais idosos, avançados em idade, podem conhecer ao Senhor pelo sacerdócio universal. Então todos, cada crente hoje ele tem um livre acesso ao Pai, a Deus, ok? Então não precisa de intermediários,
outra coisa importante, uma das cláusulas da nova aliança, você não precisa de intermediário. Não estou dizendo que você não precisa do seu pastor, não estou dizendo que você não precisa da igreja, não. Estou dizendo que você não precisa de intermediários humanos, ok? Você precisa de um intermediário, Jesus Cristo, que é o mediador de Deus e dos homens. Mas preste atenção numa coisa aqui. Preste atenção numa coisa que eu quero falar para você. Você não deve ir ao pastor procurando uma resposta que você pode falar diretamente com Deus, por exemplo. Claro, você deve procurar o pastor para ter ali um conselho, né? Talvez é mais experiente, mais velho, vivido na fé, ou um irmão que tenha mais experiência, mais vivência na fé que você. Mas você pode também, dentro da sua casa, dobrar os seus joelhos e orar. Não estou excluindo a igreja, não. É necessário participar, é necessário buscar viver uma vida de igreja, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas estou dizendo que você também hoje tem livre acesso à presença do Pai, tá certo? E você pode, na sua casa mesmo, dobrar os seus joelhos e orar ao Pai, e Ele vai ouvir a tua oração. E a quarta cláusula, né, do que é a nova aliança, estou respondendo essa pergunta, porque Jesus veio e iniciou esse movimento da nova aliança, de sair desse sistema religioso que nós estamos falando até aqui, até agora. O mais importante é: porque lhes perdoarei a iniquidade e os seus pecados não lembrarei jamais. Hebreus 8:12. Vamos ler esse versículo que é muito importante. Tá aqui. Porque lhes perdoarei a sua iniquidade e dos seus pecados não lembrarei mais. Presta atenção nisso. Quando fala que Deus não lembra do seu pecado, é porque Deus não lembra. A tua consciência não deve ser uma consciência de pecado. A tua consciência, ela deve ser uma consciência de perdão. Então você tem que saber muito mais o significado do sangue de Jesus e do corpo e do sacrifício e da cruz do que do seu pecado. Ok? Deus não se agrada que você fique em busca de lembrar coisas passadas. Pecados passados. Pecado que Ele já perdoou. Se Ele já perdoou, então é eterno, é divino. Deus, se Ele fala que Ele não lembra mais, é porque Ele não lembra mais. Ele não é mentiroso. Ou você acha que Deus é mentiroso e está mentindo para você? Não, você está mentindo para mim. Não faça isso. Isso é um pecado contra o trono de Deus, contra a autoridade de Deus, contra a palavra de Deus. Isso é muito grave. Se Deus disse que Ele não lembra mais, é porque Ele não lembra mais. Meu Deus. Porque lhes perdoarei a sua iniquidade e de seus pecados não lembrarei mais. Sabe que Paulo citou Jeremias 31, 33 e 34. É a mesma citação que está lá em Jeremias, está aqui em Hebreus. Se Deus está falando que não lembra, Ele não lembra. Literalmente Ele esqueceu, Ele jogou no mar de esquecimento. Mas quem é que lembra? Se Deus não lembra, alguém lembra. O diabo. O diabo te lembra. Mas por que o diabo te lembra? Por causa que ele te acusa. Ele te acusa do quê? Do que ele te acusa? De você não ser perfeito. De você não cumprir os mandamentos. De você não cumprir a palavra de Deus. Você é desobediente à lei, aos mandamentos. Essa semana eu não vi isso aí, irmãos. Você tem que obedecer aos mandamentos, à lei, os princípios de Deus. Deus não muda princípios. Mas Deus falou que a antiga lei é antiga. Como está aqui em Hebreus, tirei lá de Hebreus, mas leia depois. Lá no versículo 6 até o 12 que nós estamos estudando. E leia o capítulo inteiro, na verdade. Leia Hebreus 6 inteiro. Deus falou que ela era antiquada. Veja, não fui eu, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando que ela não serve mais. Ela que te acusa. Porque se você não anda naquele padrão, então quer dizer que Deus não ama você.
Quer dizer que Deus não se importa com você. Quer dizer que você é ruim mesmo, que você está condenado a passar a sua vida no inferno. Não é Deus que está fazendo isso. Veja que é o diabo. E o diabo, irmãos, é o diabo. Ele no deserto, ele usou a palavra contra o próprio verbo de Deus, que é João 1. E no princípio era o verbo se fez carne. Então ele usou a própria palavra contra o verbo, contra o Filho de Deus ali no deserto. Preste atenção nisso. Preste atenção no que nós estamos estudando aqui. Preste atenção. Dá um tempo aí para você pensar, pra você analisar. Quem é que te acusa? O Espírito Santo não acusa ninguém. E o mesmo João lá na frente, nós vamos estudar isso, ele diz o quê? Que o Espírito Santo vem para convencer do pecado do mundo. João, ele convence. Filho, não faça assim. Não anda assim. Mas ele não usa acusação. Agora, quem usa acusação tem um nome. Hassatan é o seu nome em grego. Ok? Que quer dizer o acusador. Então o diabo, ele acusa de noite e de dia. Ele lembra você. Mas você pode tomar esta promessa da nova aliança. Você pode dizer: porque eu estou perdoado pelo sangue de Cristo. Do meu passado Deus não lembra. Então você também não tem poder de lembrar, Satanás. Você pode hoje mesmo fechar a tua boca contra a minha vida. Você não pode mais me condenar. Você não pode me acusar. Você agora tem paz com Deus. Deus está em paz com você. Meu Deus, Silvio. Meu Deus. Deus, ele veio salvar os homens. Não veio condenar ninguém. E Jesus mesmo fala isso. Eu não vim condenar. Eu vim para salvar. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida eterna. Já expliquei isso no vídeo anterior. Então, quem está acusando de noite e de dia não é o Espírito Santo e não é Deus. É o diabo. Deus quer que você... porque nós vamos ver aqui se o diálogo está acontecendo com a mulher samaritana. E quem era a mulher samaritana que eu vou falar no próximo vídeo? Ela era uma mulher impura, imoral. Ela tinha 5 maridos e o que estava com ela não era dela. Então, veja aonde que Jesus foi em Samaria. Com quem que Jesus vai se encontrar? Ali no treino nós vamos ver um alto moral. Um cara que eu expliquei também nos vídeos anteriores. Um cara de alta índole. Um senhor muito respeitado. De alta moral, de alta índole. Um príncipe dos sacerdotes. Mas aqui no 4 a gente já vai ver esse diálogo que Jesus está tendo com essa mulher impura e imoral. Algo Deus tem para nos ensinar. Algo Jesus está nos ensinando. Algo Jesus está nos direcionando. Algo o Senhor quer nos mostrar aqui. Preste atenção na palavra de Deus. Preste atenção nos princípios da palavra de Deus. Isso é princípio da palavra de Deus, viu? Isso é princípio da palavra de Deus. Você abrir bem os teus olhos e os teus ouvidos e ouvir aquilo que o Senhor está te ensinando. Com esse caso aqui, desta mulher imoral que se encontrou com Jesus no poço. Não posso falar muito porque é para o próximo vídeo. Mas veja, 4 cláusula. Perdoarei e não lembrarei. Meu Deus. Então na antiga aliança, nós vamos ver a lei em pedra. Na nova aliança, nós vamos ver a lei no coração. Na antiga aliança, os sacerdotes que mediam a aliança, né? Na nova, todos são sacerdotes. Falei o sacerdote universal, todos possam chegar a Deus. Na antiga aliança, o pecado era cobrado anualmente. Na nova aliança, o pecado é esquecido, porque o pecado aqui não foi coberto, não. Foi perdoado uma única vez e para sempre. Agora, amanhã, depois, eternamente, o sangue cobriu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Na antiga aliança, obediência por medo. Agora aqui, na nova aliança, obediência por amor. Né? Porque esse é o novo e vivo caminho de Deus. Você obedece a Deus não porque você
tem medo, você obedece a Deus por amor. Gosto muito de um exemplo que o pastor Aloysio usa, né? Ele fala da esposa e do esposo, né? Que o esposo chega e fala para a esposa, ó, 10 mandamentos para você. Me beijará todos os dias, fará amor comigo todos os dias, é os primeiros 2, fará comida para mim todos os dias, comida boa, sorrirás todos os dias, nunca brigará todos os dias. Isso é mandamento. Então eu falei 5 mandamentos ali, que o esposo disse para a esposa. Mas agora pergunta, a esposa vai cumprir esses mandamentos? Vai cumprir, sabe por quê? Porque ela tem medo. Medo do quê? Medo que aquele marido castigue ela. Medo que aquele marido venha contra ela e lhe cause danos, prejuízo. Mas Deus não quer se relacionar assim conosco. Deus quer se relacionar conosco por amor. E eu acho que é o que deveria acontecer entre um casal, né? Se relacionar com amor, com respeito. Apesar que Deus decidiu, pelo novo e vivo caminho, pelo seu Filho se revelar a nós em amor. Em amor. Então veja, que aqui Jesus ele vem, ele mostra para nós esse novo caminho. O caminho da nova aliança, ele inaugura esse novo caminho. Então nem todo confronto, ele precisa ser enfrentado. Não, irmãos, não, aprendi isso, sabe? Tem um ditado que diz, é melhor ter paz do que, melhor paz do que guerra, né? Não, é melhor paz do que razão. Veja, mas aqui Jesus, ele foi e ele desviou de caminho. Ele quis passar por Samaria. Então, assim, muitos devem ser evitados. Muitos o quê? Muitas brigas, muitos confrontos, muitas coisas devem ser evitadas pela própria direção divina de Deus. Ok? Então, Jesus evitou confrontos. Nesse momento com esses fariseus, que agora você sabe um pouco que é o fariseu, né? Ele sabia que tinha que passar ali por Samaria. E havia nele essa onisciência, né? Ele sabia que ele tinha que passar ali. Ele era cheio do Espírito, né? E o Espírito desceu nele como pomba, né? Expliquei isso para você nos vídeos anteriores. Então, o reino de Deus, ele nunca vai crescer por disputa. Não. Você não precisa disputar com ninguém. Nada na sua vida você precisa disputar. Você precisa do favor de Deus. Do favor de Deus. Se Deus é com você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo é possível ao que crê. Então você tem que caminhar nessas promessas, nessas palavras. O reino de Deus não cresce por disputa. Mas Deus vem dar propósito, como eu falei já. Deus vai te dar direção. Deus vai te dar a palavra certa no momento certo. Creia em mim, que o Espírito Santo de Deus te capacite. Ok? Então, João 2,24 diz que Jesus não confiava nos homens. Em Mateus 10,23 diz que quando vos perseguirem, fugir. Fugir. Se está havendo perseguição, tem coisa que não confronta. Jesus mesmo sendo Deus, sendo todo poderoso, ele fugiu. Ele saiu do meio. Várias vezes nós vamos ver Jesus sair do meio. Então Jesus ele precisava passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Então assim, geograficamente falando, eu disse, né? Aqui nós temos a Judeia e aqui nós temos a Galileia. Então você poderia fazer isso aqui, ó. Você não precisava fazer isso aqui. A Samaria era aqui, ó. Então aqui, ó. Mas espiritualmente ele sabia que ele devia ir de lá. Porque a palavra grego ali para necessário indica um propósito. Então, irmãos, não questiona Deus para onde Deus está te enviando. Não questiona Deus como que Deus está fazendo. Sabe, eu mesmo teria vários motivos para questionar, vários motivos para falar. Aconteceu coisas na minha vida que nem eu mesmo acreditar, nem eu mesmo sei te dizer. Mas eu segui a direção de Deus, eu segui o propósito de Deus.
Eu segui aquilo que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu passe por Samaria, então eu vou passar por Samaria. Para de questionar a direção de Deus. Para de questionar aquilo que o Senhor já falou para você. Aquilo que o Senhor já te disse que vai fazer. Para com isso. Passou um barulho aqui, eu não queria que interrompesse. Mas para com isso. O propósito de Deus é eterno, o propósito de Deus é soberano. Deus tem uma missão para você e a agenda do céu tem que ser cumprida. Eu falei para o Senhor em oração. Eu disse, Senhor, faz o teu jeito. Nós temos que parar de achar que do nosso jeito que é o jeito correto. Não. É o propósito de Deus, então tem que ser feito do jeito de Deus. Do jeito de Deus. E do jeito de Deus não é do seu jeito. Do jeito de Deus vai gerar para você, muitas vezes, desconforto. Desconforto. Do jeito de Deus, muitas vezes vai ser desconfortável. Vai te tirar dessa zona de conforto. Vai te tirar dessa zona do teu controle. É como a visão de Ezequiel. Ezequiel foi levado no templo. E as águas estavam ali nos artelhos, depois nos joelhos, depois nos lombos, depois ali no... Deixa o rio de Deus te levar. Deixa o Senhor te controlar. Deixa Ele fazer como Ele quer. Como Ele quer. Peça ajuda ao Espírito Santo que te fortifique, que te dê força. Que te dê unção e capacitação. O amigo, o Espírito Santo, te ajude nesse propósito. Nessa missão divina que Deus colocou para você e para mim. É necessário? Então faça. É necessário? Então vá. Jesus não estava sendo ali guiado pelo mapa, pelo natural, pela geografia, não. Ali Jesus vem e Ele é guiado pelo coração do Pai. Vai gerar um desconforto, talvez, na sua vida. Vai gerar... vai ter que sair da zona de conforto, de controle, de acomodação. Mas o resultado é muito maior do que eu e você possamos imaginar. Havia ali naquele lugar uma alma esperando. O teu propósito e o meu propósito vai nos levar para alguém sedento de Deus, para alguém esperando por Deus. Veja, esse é uma dica de evangelismo que o Senhor está nos dando aqui agora, para mim e para você. Leva-me aos perdidos, leva-me aos sedentos, leva-me àqueles que precisam do evangelho. Então siga a direção de Deus. Vai por Samaria. Siga o propósito. Faça aquilo que o Senhor está te ordenando a fazer. Vai sair da zona de conforto. Vai custar um pouco de lágrimas, um pouco de oração, um pouco de confiança. Vai lhe custar a fé, o crer. O crer. A fé. Vai lhe custar isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, dele todo o poder, toda a honra, toda a glória, para sempre. Vai lhe custar, mas o resultado é grande. Mais uma dica de evangelismo para você. Jesus, o grande evangelista, nos ensinando. Ninguém evangelizou mais que Jesus. Ninguém sabe mais do que Jesus. Então, assim, o propósito de Deus para a nossa vida, ele pode ser resumido em 3 palavras, ok? Eu falei que o vídeo não seria grande, mas eu preciso falar tudo que está aqui, que o Senhor me deu essa tarde. Eu estudando. Então, existem 3 palavras. Então, existe a vida, a edificação e a expressão. Ok? 3 palavras. A vida, regeneração mais santificação.
Por quê? Porque o ser humano, ele é como um vaso vazio. E um vaso vazio, ele é feito não para estar vazio, ele é feito para conter algo. Ele é feito para conter algo. Então o propósito de Deus, o primeiro que é a vida, é te encher. É que você seja cheio da satisfação eterna. Que você seja satisfeito. Satisfeito. Esse é o propósito de Deus. Eu vim para que tenham vida. João 10:10. Então a vida, ela vem para nos preencher. Como encher um vaso de água. Uma luva. O propósito da luva é colocar na mão. E daí ela tem a sua função. Ela vai ter ali o seu propósito. O propósito da luva é para que ela coloque na mão. Só vai ser cumprido quando ela ser colocada na mão. O vaso vai ser cheio. Seu propósito vai ser cumprido quando ele for cheio. Primeiro, o propósito de Deus para a nossa vida é nos encher dele, nos encher do seu espírito, nos encher da sua graça, do seu favor, do seu amor. Meu Deus. Segunda coisa, edificar a sua casa. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Porque na nova aliança, de Hebreus 8, também diz que você é pedra viva na edificação da casa de Deus, no templo espiritual. Eu já expliquei isso nos vídeos anteriores. Você tem que voltar lá, ouvir e aprender que nós somos pedras vivas na mão de Deus. Pedras vivas na mão de Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você tem que voltar lá no vídeo. Eu tô lendo aqui o versículo, eu tô lembrando. Tô lembrando. Meu Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu não posso voltar aqui. Eu olho ali, eu já me lembro. Volta lá no vídeo e assiste. Pedras vivas. Então, segunda coisa. Edificar o corpo de Cristo. Edificar a sua vida, mas também o seu propósito individual, mas também o seu propósito coletivo com a igreja. Hoje em dia, há um ataque muito forte contra a igreja, o corpo de Cristo. Ah, porque aquele é safado. Ah, porque aquele é mau caráter. Ah, porque é uma... Irmãos, cumpre o teu propósito. Cumpre aquilo que você foi chamado. Olha somente para Jesus. Se você começar a olhar ali para sua direita, esquerda, para baixo, para cima, para o lado, para tudo que é lá, você não vai cumprir nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que cumprir o teu propósito. Peça a Deus capacidade, favor. Ora a Deus pela misericórdia de Deus. Fala, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero fazer parte da tua casa. Eu quero edificar a tua casa. Eu quero ser templo espiritual, como eu expliquei ali nos vídeos anteriores. Ali, vamos lá. Em quem todo edifício cresce para templo santo. Efésios 2:21. Você vai ver muito em Efésios o apóstolo Paulo falando isso. Do serviço, agora do nosso serviço, como pedra viva, como homens e mulheres que constroem o templo, a casa espiritual de Deus. Ok? Então, a igreja, ela expressa a glória de Deus. Por quê? Porque é imagem e semelhança. E quem é a igreja, Silvio? Igreja são pessoas. Ok? Pessoas. Eu não vou explicar isso de novo, eu expliquei lá atrás. Mas eu estou dando uma pincelada. E essas pessoas têm um propósito, que é expressar, a terceira coisa, expressar a glória de Deus. A imagem e semelhança. Ide por todo mundo, né? E tem também o que o Senhor falou, crescer e multiplicar, dominar, encher a terra. Também é propósito de Deus, ok? Vamos lá, Romanos 8:29. Ser conformes à imagem do Filho,
Então você tem que expressar propósito. Dentro do propósito tem coisa: vida, edificação e expressão. Então você tem que expressar a Cristo. Hoje você foi chamado para expressar a Cristo, a imagem e a semelhança. Você tem que ser parecido com quem? Com Cristo. Você tem que ser parecido com Cristo, o Filho de Deus. Você não tem que ser parecido comigo, com terceiros e tal. Não. Você tem que ter uma ideia. A sua ideia tem que ser a ideia de Cristo. Ok? Oh, aleluia. Para de encher a tua cabeça com várias ideias. Ideia do fulano, ideia do ciclano, ideia do Bertão. Não! Leia a palavra. Busque na palavra o que Jesus fala a respeito. Essa é a tua ideia. Só que também você não busca a palavra vazia, na letra. Busca a palavra pelo Espírito. Peça Espírito Santo. Abre meus olhos para isso, para esta passagem, para esta palavra. Abre meus olhos para isso. A Bíblia. Que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Então você tem esse propósito de expressar e manifestar Cristo ao mundo. Veja bem, 5 verdades para nós resumir aqui a respeito do propósito. Falei vida, edificação e expressão. Você não é salvo para ir para o céu, preste atenção. Você é vaso para conter a Deus. 2 Coríntios 4:7. Leia lá depois, não tem tempo. 2. 3. Você é membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27. Leia lá depois. Você é pedra para a casa de Deus. Pedro, já falei, fala muito essa tipologia, essa alegoria. 1 Pedro 2:5. 5. Você é a expressão da vida de Deus. Colossenses 3:4. Veja lá depois, leia. Então assim, Deus ele quer te levar a lugares. Deus ele quer manifestar você por causa de pessoas. Deus quer te levar a lugares por causa de pessoas. Veja essa logística de Deus. Era necessário passar em Samaria. Aquele era o lugar da necessidade naquele momento. Então sempre seja a solução. Nunca seja o problema. Seja a solução. Se você está sendo problema ali naquele lugar, sai dali. Vá ser solução em outro lugar. Não seja parte do problema. Seja parte da solução. Sempre seja solução. Para cada problema que te traz, dê uma solução. Agora, se a pessoa trazer muito problema, manda ela orar. Fala assim, vai orar. Vai orar porque para cada solução você está dando um problema. Aí já é uma coisa diferente. Mas você seja a solução. A solução, ok? Aleluia. Aquele era o lugar da necessidade, a Samaria. Veja, Lucas no versículo 19, 5 ele diz, convém ficar em tua casa. Então Jesus sabia muito bem o que ele fazia. João 3,14 diz, importa que o Filho do Homem seja levantado. Já expliquei isso no vídeo anterior. Tem até a figurinha de uma serpente aí numa cruz. Ali no cenário do poço de Jacó, no versículo 5 e 6, vamos ler lá. Estou quase encerrando, amém? Estou quase encerrando, fique comigo nesse ensino. Fique comigo, Deus está falando profundamente aqui conosco. Veja lá, 4, 5. Que diz no 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Que Jacó tinha dado seu filho, José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Veja, Jesus cansado. Meu Deus. Olha a palavra, cansado. Jesus cansado, assentou-se. Assentou-se. Aonde? Ali naquele poço. Ele assentou-se. Veja que o lugar era um lugar histórico. Por quê? Porque era uma herança de Israel. Jacó tinha dado seu filho José. Observe, o poço era um símbolo de tradição, religião
e esforço humano, porque tinha que buscar água lá e tinha que puxar água lá de baixo, né? Ok? Então assim, mas algo poderoso aconteceu aqui, já falei, que é que Jesus assentou-se. Assentou-se, e assentar-se fala de descanso. Eu vou falar de descanso no outro vídeo, ok? Mas é uma obra concluída, é uma tipologia da graça. Jesus disse, está consumado na cruz, está encerrado, ele descansou. Veja bem, enquanto a mulher viria tirar aquela água ali com esforço, Jesus apenas sentou e descansou. Hebreus 4:10 fala, esforçai-vos para entrar no descanso, depois eu vou falar isso no outro vídeo. João 19:30 diz, está consumado, acabei de falar. Por que está consumado? Está terminado. Tudo que era necessário para a salvação humana foi feita. Eu não posso acrescentar nisso nada. Você não pode acrescentar nada. Nada à obra da salvação. Não tente se salvar. A única forma de você se salvar é crendo em Jesus Cristo, que te justifica pelo sangue dele. Mais uma vez eu estou batendo nisso. Para de tentar se salvar. Creia que Jesus Cristo é o Salvador. Creia. Mas eu quero apontar para você um detalhe, antes de nós encerrar esse vídeo. Jesus sentou. Por que Jesus sentou? Então assim, irmãos, eu quero falar um pouco da humanidade de Jesus para nós encerrar esse vídeo. Eu nem vou entrar em detalhes, eu vou citar para você, ok? Então Jesus na carne como homem, ele teve parentes humanos. Lucas 1:31 e 4:41. E esses parentes humanos não criam no seu ministério. Criam que ele estava endemoniado e vieram amarrá-lo com corda a fim de levá-lo. Marcos 30:20, leia lá depois. Então vê que você não é muito diferente de Jesus. Você não é muito diferente de Jesus, porque ele teve parente. Mas esses parentes também não criam no seu ministério. Então não fica chorando por aí. Se a tua família não acredita, se a tua família te julga, se a tua esposa, o teu marido, seja quem for, não acredita em você. Jesus também teve essa dificuldade. Jesus também passou por isso. Por isso que ele te entende. Marcos 30:20, leia lá. E esses próprios parentes não criam no seu ministério. Não criam. E pior, criam que ele estava endemoniado. Se alguém da tua família já falou que você estava endemoniado, não tenha medo. Falar de Jesus também. Se alguém da tua família já disse que você possui um espírito ruim, não fique triste, falaram de Jesus também. Continua o teu propósito, continua a tua caminhada, continua aquilo que o Senhor mesmo determinou para a tua vida. Eu falei que eu não ia parar, né? Vamos lá. Tinha um corpo humano, Mateus 26:12. Esse corpo foi criado por Deus antes da fundação do mundo, Colossenses 1:15. Ele vivia de modo semelhante ao homem, de João 4:19. Sofreu as mesmas tentações, Hebreus 2:14. E ele possuía carne e sangue. Ele foi homem como nós, porém sem pecado. Mas ele possuía carne e sangue. Ele nasceu e cresceu, isso quer dizer que ele passou a fase da vida, ele passou a adolescência, Jesus passou cada fase da vida que eu e você. Os aspectos do crescimento humano que nós desenvolvemos, Jesus desenvolveu, a adolescência, ele foi criança, ele foi bebê, ele foi adulto. Lucas 2:24, nasceu e cresceu. Ele fazia perguntas, Lucas 2:46. Ele cresceu em sabedoria, Lucas 2:52. Esvaziou da sua própria sabedoria divina, porque ele era Deus, lembre-se disso. Ele aprendeu a sabedoria humana, isso não foi fácil, porque ele era Deus também. Mas estou falando do aspecto humano de Jesus. Ele chorou, Marcos 1:35 e Lucas 11:1. Ele foi tentado, Mateus 4:1, Hebreus 2:18. E ali no 4:15, a Deus não se tenta, ok? A Deus ninguém tenta. Então ele teve que se esvaziar-se
para assumir a forma humana. Você está se conectando com Jesus, você está aí se comparando com Jesus, como Jesus, as coisas que Jesus passou, que ele viveu. Será que você também não passa por isso? Olha aí, ó. Ele tinha limites. Ele tinha limites. Ele não sabia o dia nem a hora da sua morte. Marcos 13:32. E ele também não sabe a hora e nem o dia da vinda do Senhor Deus. Marcos 13:32. Veja, ele não tinha onipresença, que ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Era o Espírito Santo que revelava para ele. Era o Espírito Santo que falava com ele. Era a direção do Espírito Santo que ele tinha. Ele não tinha onipresença. Mateus 8, capítulo 8, versículo 5. Ele sofria, Isaías 53:3. Ele sofreu, João 11:35. Ele cansou, João 4:6. Ele dormia, Mateus 8:24. Ele precisava de alimento, Mateus 4:2. Ele precisava de água, João 19:28. Ele precisava de oração, Lucas 5:16. Ô pastor, ô irmão, ô você que está ouvindo esse vídeo. Ô abençoado de Deus. Ele esteve atribulado. Marcos 14:34-35, João 11:33, 12:27, 13:21. Vai anotando e procura depois aí na sua casa. Ele se alegrou, Hebreus 12:2, Lucas 10:21. E essa alegria, muitas vezes, que ele tinha, que ele se alegrava, é porque ele estava cheio do Espírito Santo. E tem gente por aí falando que, né, não vou entrar nesse detalhe, mas quando o Espírito Santo, ele toca... olha, não vou falar, cada um tem uma experiência com Deus poderosa, mas é difícil, você que está cheio do Espírito Santo ter a cara amarrada, né? É difícil você que está cheio do Espírito Santo viver. Ele se alegrou. Hebreus 12:2, Lucas 10:21. Essa alegria muitas vezes era estar cheio do Espírito Santo. Lucas 10:21. Ele se indignou. João 11:35. Lucas 10:41. Ele manifestou temperamentos seus próprios. Né? Nós vamos ver o cordeiro, o leão, a ovelha. Cada evangelho de Jesus é representado por uma face. Né? Leão, boi, ovelha. Cada evangelho, ok? Ele teve fome e sede, Marcos 3:25. Depois daquele ressuscitou, isso é forte. Ele pediu o que comer, não tenho tempo de falar. Ele teve compaixão, Mateus 9:36. Ele se colocou no lugar das pessoas. Ele amou, Marcos 10:21. Ele teve preocupação em favor de nós, pelos nossos pecados, João 17, na sua oração sacerdotal. Ele dormiu, Mateus 8:24. Ele teve sede, João 4:6. Ele cansou, João 4:7, 10 e 28. Ele jejuou, Mateus 10:4-2. Capítulo 4, versículo 2. Capítulo 21:18. Ele sangrou, João 19:34. E o sangramento aqui era um estado humano, que é só o humano que sangra. Então o sangramento também trouxe para ele uma humilhação como Deus. Teve que ter cuidados. Ele precisava de cuidado, mas abandonaram ele ali na cruz. Então ele morreu. Mateus 27, 50 e 1 Coríntios 15, 13. Eu não tenho tempo de falar todos esses aqui. Mas veja de novo esse vídeo. Veja de novo essa parte. Ele passou por um funeral. Então quer dizer que ele teve um funeral e ficou triste. Ficou tão triste que ressuscitou Lázaro. Vamos ver lá na frente, nesse mesmo livro. Mateus 27, 59 e 60. Jesus, cansado do caminho, sentou. Aqui vemos 100% Deus e 100% homem. Ele cansa. Meu Deus. Será que
Isso tudo revela a identificação que nós temos com Deus? Hebreus 14:15 fala: Ele compadece das nossas fraquezas. Deus entende o nosso cansaço. Se o dia que você tiver cansaço, tiver sem força, tiver triste, clame por Ele. Ele venceu tudo isso. Tudo isso Ele venceu. E Ele vai fazer com que você vença também. Oh, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Veja, ele sentado ali, chega uma mulher samaritana para tirar água. Já estou encerrando. Né? Horário ali era um horário sexto, meio-dia. Isso é incomum, porque esse não era um horário, segundo um horário ali romano, era um horário segundo o horário judeu. Então, né, tem essa divergência, alguns falam 6 da tarde, outros falam meio-dia, só por causa dessa diferença. Mas veja, o horário era o meio-dia. As mulheres daquela época, elas iam mais cedo buscar água, quando ainda estava nascendo o sol, ainda era mais, o tempo era mais fresco, era mais frio. Mas meio-dia, a gente sabe que sol de meio-dia é um sol muito forte, é um sol que está no seu pico no céu com mais força. Olha só, essa mulher, a samaritana, ela era uma mulher isolada socialmente. Vi aqui, no decorrer do estudo, do vídeo, eu estou falando várias também qualidades dessa mulher, né? Estou falando para você aqui, te ensinando muita coisa, te dando princípios, te dando aplicações, mas também estou falando a respeito dessa mulher samaritana. E ela era isolada socialmente, provavelmente rejeitada pela sua vida, né, pelo que falavam. Ali onde ela morava não devia de ser uma cidade muito grande, deveria de ser um povoado, né, de 30 a 40 mil pessoas, ok? Tipo aqui onde eu moro, que nós estamos em 60 mil já, mas está crescendo. Mas era uma cidade pequena, e cidade pequena você sabe o que existe nela, né? Você sabe. Então você veja bem que Jesus estava no lugar certo, na hora certa e encontrando a pessoa certa. Porque Jesus vai onde estão os rejeitados, os escondidos e os feridos. Lucas 5,31 diz: Não vim chamar os justos. Não, Jesus é o remédio para os enfermos. Ele é a solução para tudo aquilo que precisamos. Quero encerrar, para nós dar continuidade no outro vídeo, eu quero encerrar com esse. Que Jesus vem e quebra a primeira barreira. No verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse: Dai-me um pouco de água. Você vê que esse capítulo vai terminar, esse texto vai terminar que nem ela comendo, nem Jesus comendo e nem ela bebendo, porque eles foram buscar comida para Jesus, Jesus não comeu. E ela foi tirar água do poço, também não bebeu. Por quê? Porque o saciar do que ela precisava era Jesus. E a fome que ele tinha era a fome da vontade do Pai, que era fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai foi feita, então ele foi saciado. Isso é muito, muito forte, muito poderoso. Jesus vem e ele quebra esses muros, né? Jesus quebra a religiosidade, Jesus quebra o social e Jesus quebra o moral. Por quê, Silvio? Jesus, um judeu, está falando com uma samaritana. Um homem que está falando com uma mulher. Uma pessoa santa falando com uma pessoa pecador. Jesus era judeu, homem santo. Essa mulher era samaritana, mulher e pecador, imoral. Ele inicia um diálogo com graça e ele revela a graça. Então, na religião, os homens são externos, eles querem buscar a Deus, mas a graça é diferente. Foi o Senhor que iniciou a conversa. Ele disse: Dai-me de beber um pouco desta água, no verso 7. E nós vamos ver que o evangelho ele é um escândalo, né? O evangelho
ele é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Observe que o evangelho no cristianismo é uma boa notícia de Deus oferecendo a salvação, a reconciliação por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, dele mesmo. Um plano de redenção para a humanidade. Isto é o evangelho. Por que, Silvio, ele causa uma perplexidade na humanidade? Por que causa tamanha perplexidade? Por quê? Porque o evangelho ele confronta, ele tem esse poder de confrontar profundamente a forma como a gente entende Deus. A gente vê Jesus. Só esse vídeo aqui você ficou maravilhado. Deu falando a humanidade de Jesus. Deu falando para você o propósito. Quanta coisa que você não ficou maravilhado aqui aprendendo hoje. Mas o evangelho ele tem esse poder de nós mesmos tentarmos entender Deus de forma profunda, mas sem ele causa perplexidade porque ele confronta, profundamente a forma como a gente entende Deus, nós mesmos e o sentido da vida, ok? Pedindo mudança real e não só concordância intelectual. Então o evangelho vem da palavra evangelho, que é do grego evangelion, do grego, que significa uma boa notícia, uma boa nova. Mas essa boa notícia, ela vem acompanhada com esse poder de mudança de destino, de rumo, de propósito. Ele vem, o evangelho, ele entra em nós e ele faz em nós, na nossa vida, uma mudança gigantesca. No contexto cristão é a mensagem central. Deus salva o ser humano do pecado e restaura o relacionamento com ele por meio de Jesus Cristo, que é o mediador. Também se chama Evangelhos, os 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Que narram a vida e os ensinamentos de Jesus. Então, um jeito simples de nós resumir aqui, para nós encerrarmos hoje esse ensino, esse vídeo. O Evangelho, ele anuncia que Deus veio ao nosso encontro em Jesus, perdoa, transforma e convida para uma nova forma de viver. Por isso que causa essa perplexidade. Ele é diferente de mensagens motivacionais. O evangelho não é coach, ok? Não é isso. Não só consola, mas confronta o pecado, chama ao arrependimento e à mudança de vida concreta. Diz que ninguém se salva pelos próprios méritos. Isso fere o orgulho humano. Porque já falei sobre isso, sobre lei e graça, lá das 4 cláusulas da nova aliança. Falei isso aqui, ó. Ninguém se salva pelos próprios méritos humanos. Ninguém se salva por caridade. Ninguém se salva, né, por ser bonzinho. Porque bonzinho ninguém é. Então ele fere o orgulho humano, o evangelho. Porque ele desmonta a ideia do eu dou conta sozinho. Afirma que um dia todos prestarão contas a Deus, o que gera tanto medo quanto seriedade na consciência. Toca em áreas profundas, culpa, sentido, morte, eternidade. Por isso mexe com emoções, dúvida e até resistência interna. Esse é o evangelho. Poder de Deus para a salvação daquele que crê. Por isso que é loucura. Por isso que é loucura. Tem gente que diz que é loucura. Em linguagem cristã, fala-se que o evangelho incomoda porque é uma mensagem poderosa e verdadeira, exigente, que expõe a realidade do coração humano. Lembre-se que a palavra de Deus tem esse poder de expor o coração, a intenção do coração, e ao mesmo tempo oferece o perdão e a nova vida. Perplexidade espiritual aqui é o estado de confusão, choque e questionamento diante de algo maior que a nossa compreensão, muito usado em contextos espirituais. Muita gente fica perplexa porque o evangelho une coisas aparentemente contraditórias: justiça e misericórdia, cruz e vitória, fraqueza humana e poder de Deus. Veja, esse evangelho, esse verbo se encontrou com uma mulher imoral ao meio-dia e pediu água para ela. Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim? Jesus aqui tem uma boa notícia. Jesus aqui começa a falar o evangelho, ele mesmo.
A mulher está em choque. Por quê? Jesus não fala, judeus não falavam com samaritanos e havia um histórico profundo ali de confronto. Mais de 700 anos de briga entre judeus e samaritanos. Começando lá com Zorobabel, que não permitiu que eles participassem da construção do templo. Porque eles se misturaram, casaram com outras pessoas fora ali das regras de casamento daquela época. Então, Jesus ignora esses preconceitos, né, para nós terminar agora. Jesus ignora esses preconceitos e revela uma profunda graça para aquela mulher. Ele não respeita esse muro religioso, essas barreiras culturais, né? A graça, ela vem e atravessa tudo isso. Olha só como é poderosa a graça de Deus. Efésios 2,14 diz: Ele é a nossa paz. Derrubou o muro. Que muro? O muro da religião, o muro da rejeição que aquela mulher sofria, o muro daquela briga que tinha de samaritano e judeu. Esse é só o começo desse diálogo. Dai-me um pouco de água. Ok? João, capítulo 4, de 1:9, nos revela: Jesus não anda por acaso, ele anda por propósito. Deus se move por pessoas, não por geografia. A graça começa onde a religião termina. Jesus busca os rejeitados. O evangelho quebra todas as barreiras. Deus sempre toma a iniciativa. Ok? É isso, né? O evangelho, ele é sobrenatural porque ele alcança as pessoas primeiramente, ok? Ele não espera as pessoas virem, ele vai. Não espere ninguém vir. Vá. Vá como Jesus, como eu expliquei todo esse vídeo. Ele quebra preconceitos, porque o reino não é exclusivo e a graça é inclusiva, tem favor para todo mundo. Todo mundo pode receber Jesus, todo mundo que crê na mensagem do evangelho pode receber Jesus como Salvador. Não tem separação, não tem classe. Já expliquei um pouco disso lá com Nicodemos. Ok? Aleluia. Será que você tem pessoas sedentas perto de você? Será que você está sentado num poço, esperando para iniciar uma conversa com alguém? Não espere. Seja você iniciar essa conversa. Não espere que a pessoa inicie com você. Seja você a tomar a iniciativa pela revelação do Espírito Santo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Lembre-se, você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família.